ser o enunciado da questão. Durante quanto tempo um capital deve ser mantido em investimento a juros simples, com taxa de 2% ao mês, para que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido? Então, aí a gente vai primeiro marcar algumas informações importantes. Olha só. Primeiramente, o que ele quer saber na questão. Olha, ele pergunta durante quanto tempo. Então, o tempo é o que ele quer descobrir, tá? Quanto tempo? Um capital deve ser mantido. Ele te diz quanto é o capital? Não, ele diz que é um capital, né? Deve ser mantido em investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês. A taxa 2% ao mês. Para que ele gere um montante, então ele já dá uma informação sobre o montante aqui também, que seja o dobro do capital investido, certo? Então, bora lá. Qual que é a fórmula do juros simples? A fórmula dos juros simples é J igual a C vezes I vezes T, certo? Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele fala que que é relacionado com juros simples e ele também fala sobre o montante. E aí vocês lembram o que é o montante? O montante é o valor do capital mais o valor dos juros, né? É o valor total ali do capital com os juros. Então, bora lá. Ele, no enunciado, não te diz quem é o teu capital, certo? Então, eu vou anotar aqui as informações aqui no cantinho. Então, o meu capital, eu vou chamar de C, certo? Porque ele não me diz quanto é. A minha taxa, ele me disse que é 2%, que eu posso representar também por 2 sobre 100, ok? O meu tempo é o que ele quer descobrir, certo? E aí ele me fala também que o montante vai ser o dobro do capital. Então, se eu substituir aqui o montante com o dobro do capital, eu vou encontrar quem é o meu juros, que é o que está faltando aqui também, né? Para eu completar as minhas informações. Então, bora lá. Ele quer um montante que seja o dobro do capital. Mas se o meu capital é C, quem é que é o dobro do meu capital? 2C, certo? Então, aqui no montante, eu vou substituir por o dobro do capital. Vou deixar aqui o capital como C, que é o que eu coloquei aqui, mais os juros. E aí, como eu quero descobrir quem é os juros, então eu vou isolar ele. Vou pegar esse C que está aqui e vou passar para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar 2C menos C igual a J. E, então, vai ficar C igual a J. Então, significa que para eu ter um montante que seja o dobro do capital, o meu juros tem que ser do mesmo valor que o capital, certo? Então, aqui no J, eu vou colocar que ele equivale ao capital. E aí, agora, essas informações aqui, ó, eu vou substituir na fórmula dos juros simples. E aí, eu vou conseguir encontrar o tempo, que é o que ele pede no enunciado. Então, bora lá. Os juros, que a gente viu que tem que ser o mesmo valor do capital, vou substituir aqui por C, é igual ao capital, que a gente deixou como C, porque ele não diz pra gente quanto é, né? Vezes a taxa dos juros, que vai ser 2%, 2 sobre 100 na forma de fração, 2 sobre 100, vezes o tempo, que é o que ele quer descobrir, então eu vou manter a incógnita do tempo, certo? Se eu multiplicar aqui os numeradores e aqui embaixo os denominadores, né, multiplicação de fração aí, eu vou ficar então com C é igual a 2CT sobre 100, beleza? Como eu quero descobrir o T, que é o meu tempo, eu vou então isolar esse T. Vou passar o 100 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Vou ficar com 100C igual a 2CT, beleza?
Como eu quero isolar o T, eu vou passar, então, o 2C, que tá multiplicando com T, pro outro lado dividindo. E aí, eu vou ter, então, 100C sobre 2C igual ao tempo, certo? E aí, observem, eu posso cancelar esse C do numerador com o C do denominador, e 100 dividido por 2 é 50. Então, meu tempo é igual a 50. Aí, 50 o quê? 50 meses, tá? Por quê? Como que a gente sabe se é meses ou se vão ser anos? Depende do que ele te falou relacionado à taxa. Olha só, aqui no enunciado ele diz que a taxa é ao mês. Então, o tempo que você vai encontrar também é em meses, tá bom? Então, em 50 meses, se você aplicar um determinado capital e quiser obter um montante que seja o dobro desse capital, com a taxa de 2%, você precisa deixar esse capital lá por 50 meses, tá certo? Então, qualquer dúvida já deixa aí no comentário que eu vou responder para vocês e tentar ajudar aí. Um beijo e até o próximo vídeo.